Boa noite, primeiro período. É com muita satisfação que nós estamos aqui hoje para a aula magna do curso de Pedagogia, a aula inaugural. Hoje nós estamos recebendo uma palestrante que vai falar para vocês exatamente sobre o papel desse pedagogo na instituição escolar. Tirem todas as dúvidas, perguntem, porque a professora é uma especialista. Vou me apresentar mais uma vez. Eu sou a professora Cláudia e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero, em primeiro lugar, dar os parabéns pela escolha que vocês fizeram pelo curso de Pedagogia. Vou estar dizendo isso de coração, porque é o que eu faço, é o que eu amo. E nós vamos hoje falar sobre essa aula, o papel do pedagogo na instituição escolar. Pedagogia, sendo ciência, é a ciência da educação, e sendo ciência da e para a educação, ela estuda a educação, a instrução e o ensino. Então, pedagogia, esse termo vem do grego antigo, e paidos significa criança, e agogo significa encaminhar, conduzir, acompanhar. Então, esse conceito, os escravos, na Grécia Antiga, eles eram os cuidadores, eles acompanhavam as crianças à escola. Então, a pedagogia, ela tem esse sentido, esse conceito de conduzir ao saber. Vamos lá, outro conceito, segundo José Carlos Libânio. Está dando para vocês verem, gente? Eu estou atrapalhando aqui. Ciência da educação. A pedagogia é o campo que se ocupa dos estudos sistemáticos, das práticas educativas, que se realizam em sociedade como processos fundamentais da condição humana. Ok, mais um. Então, a pedagogia, dentre as ciências humanas, é uma ciência social de organização da educação de uma sociedade. Então, a pedagogia, ela tem a essência, como já falamos aqui, a condução do saber. E o pedagogo, ele é o responsável pela organização desse saber, das possibilidades da ação educativa. Ele é o agente da formação do indivíduo. De acordo com Saviani, o pedagogo é o ser. Ser pedagogo significa ter o domínio sistemático, intencional das formas, métodos, através dos quais se deve realizar o processo de formação. Mais uma vez, eu utilizando a fala de Libânio, falando do pedagogo, ele é um profissional qualificado para atuar em vários campos educativos, para atender às demandas socioeducativas do tipo formal, não formal, informal, decorrente das novas realidades. Então, vamos lá. O que seria a gente falar de educação formal? A educação formal, ela se dá na escola. A escola, ela é uma instituição social mais importante nesse processo educativo do indivíduo. Então, é na escola que o indivíduo aprende e passa por todo o processo acadêmico formativo. A gente está falando de educação formal. Quando a gente fala de educação informal, nós estamos falando daquela educação que se dá no seio da família, no meio social em que o indivíduo vive. Então, essa é uma educação formal. Não é a educação da escola, que é uma educação sistemática. A educação informal, ela se dá não só na família, que é um exemplo, né, o maior exemplo que tem de educação informal, como também em grupos sociais, clubes. Por exemplo, você frequenta uma instituição religiosa, não deixa de ser uma educação informal. Agora, a educação não formal é a educação que se dá em sociedade, aquela educação que você vive no mundo, que você interage com as pessoas que você conhece, que você não conhece, mas está dentro da cultura de mundo, de sociedade. Então, a gente vai falar um pouquinho agora
do nosso tema da nossa aula, o pedagogo e a pedagogia. Não tem como a gente falar de um perfil de um professor sem a gente não falar de um processo da pedagogia, um pouquinho da história da pedagogia e como surgiu, como foi formado o perfil do professor. A gente vai falar um pouquinho da pedagogia diretiva. Ela tem uma concepção empirista. Os empiristas, eles acreditavam, estudavam, e que a criança, ao nascer, ela não tinha nenhum tipo de conhecimento. A mente dela era totalmente vazia, como se fosse uma tábua rasa. Nela, na mente da criança, não tinha nenhum tipo de conteúdo. Então, à medida que ela ia, através das experiências e das percepções sensoriais que iam se desenvolvendo, aí a mente infantil ia criando a formação do conhecimento. Então, para essa concepção empirista, o conhecimento vinha de fora para dentro. Então, nessa concepção, a pedagogia diretiva, que também é conhecida como pedagogia tradicional, o professor é um professor ativo. O professor, o perfil do professor, é o professor que detém todo o conhecimento. O aluno, um ser passivo, o professor fala, só o professor que tem o conhecimento para passar, e o aluno era aquele ser que ele obedecia, através de disciplina rígida, e só o professor que detinha o conhecimento. Então, na pedagogia diretiva, o professor fala, o professor ensina, o professor decide. O aluno, ele escuta, copia, executa. Dentro dessa perspectiva diretiva de pedagogia, o centro era o saber do professor. O professor como aquele autoritário, aquele ser autoritário que só ele detinha o conhecimento. Então, a relação professor-aluno era uma relação de austeridade. O professor exercia toda a sua autoridade autoritarista, né? E o aluno predominava a autoridade do professor, o professor transmitia o conteúdo de forma absorvida, a disciplina rígida, disciplina imposta, e o meio mais eficaz para assegurar a atenção era através dessa rigidez. O aluno, quando o professor entrava dentro de sala, o aluno tinha que levantar, porque passava como se fosse uma revista, né? Nos alunos, os alunos tinham que estar completamente uniformizados, tudo muito, muito impecável. Qualquer situação em que o aluno fosse contra a decisão do professor, ele tinha punição. Quando o aluno errava, ele tinha palmatória. Então, era uma coisa assim, muito rígida mesmo. O aluno aprendia, mas com um sistema assim, de medo. Não tinha uma relação próxima com o professor. O aluno tinha medo do professor. E o aluno não podia pensar, o aluno não podia transmitir o que ele tinha aprendido, a experiência que ele trazia de mundo de fora. O aluno simplesmente era moldado pelo professor. Pelo conhecimento do professor, só o que o professor falava era o que estava certo. A verdade absoluta era só do professor. Então, o aluno, essa figura retrata muito bem isso, né? O que o aluno não pode pensar, tem que ser aquilo que o professor programa para ele executar. Aí a gente passa a falar de uma pedagogia não diretiva. Essa pedagogia tem concepção a priorista. E a gente também chama essa pedagogia, é conhecida também de nova escola, escola nova, escola novista. O que acontece com essa pedagogia? Ela vem contrapor com a pedagogia diretiva, onde a autoridade máxima era só o professor, o centro do processo educativo era só o professor, mas, nesse momento, se volta para o aluno. O aluno passa a ser o centro do processo educativo. Tira o foco do professor e passa a ter o foco no aluno. Se torna uma pedagogia mais humanizada. Se torna uma pedagogia que o olhar dessa pedagogia é mais para o social.
dando valor e voz e vez ao aluno. Então, o que acontece com essa pedagogia? Para os a prioristas, o aluno ele já era o saber em si. Tudo que ele precisava já estava dentro dele. Mas, à medida que ele ia recebendo as informações, é como se fosse um inatismo. Ele vai recebendo as informações, já está dentro dele, então ele vai se aprimorando. Nessa pedagogia, o professor é o facilitador da aprendizagem. O aluno já é a aprendizagem, já é o saber que ele precisa. Isso, concepção a priorista. E o professor, ele é um instrumento facilitador da aprendizagem do aluno. A pedagogia não diretiva, ou escola novista, o professor é facilitador da aprendizagem, o aluno já traz o saber que precisa organizado dentro de si. Aí a gente vê uma comparação muito interessante, né? A pedagogia tradicional, a escola tradicional rígida, baseada em castigos, punições, o aluno deve obedecer às regras. Já a pedagogia da escola nova, ou não diretiva, contra os castigos, para contrapor nessa posição da pedagogia tradicional, prepara o aluno para ser um ser autônomo. Então, como o aluno passa a ser o centro da aprendizagem, todo o conhecimento que o aluno traz, toda a vivência de mundo que o aluno tem, é valorizada. E estimula a discussão e compreensão do aluno. Quando a gente vê, volta um pouquinho, na pedagogia diretiva, o aluno não tinha vez nenhuma, só o professor. Mesmo assim, o aluno aprendia, na base da imposição. Nesse modelo, o aluno já tem voz, tem vez, já é valorizado, já é uma situação onde a pedagogia é voltada para o social, o humanismo. Nessa concepção da nova escola, no Brasil aconteceu de uma forma para que a pedagogia tradicional era uma pedagogia para elite, para elitistas, só a nata que tinha condição e acesso à educação. Nesse modelo da nova escola, da escola nova, o que acontece? A educação passa a voltar-se para a democracia. Escola para todos, educação para todos. Então, aquele aluno, aquela sociedade, aquela camada que era à margem, né, marginalizada, ficava fora dessa condição de educação, tem direito a acesso à educação. Então, esse quadrinho é muito interessante. Dá para vocês enxergarem? Função da escola. Nesse movimento de escola não diretiva, pedagogia não diretiva. O movimento escola novista mantém a crença no poder da escola. A escola continua sendo a instituição mais importante de formação do ser. E equalização do social. Aquilo que eu falei, né? O ser marginalizado não é ignorante, é aquela pessoa que é rejeitada na sociedade da educação. O papel do professor. O professor, nessa pedagogia não diretiva, passa a ser ele estimula, ele orienta e ele facilita a aprendizagem. Na concepção do ensino-aprendizagem, vai todo o contrário da pedagogia tradicional. Tem um deslocamento do eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento. Então, o aspecto lógico para o psicológico. Dos conteúdos cognitivos, onde o professor só estava preocupado em dar conteúdo. Na escola nova, para os métodos e processos pedagógicos. O professor sai do centro, sai de cena em relação a ser só ele o protagonista da história e passa a ser o aluno. Né? Do esforço para se aprender, para o interesse. O aluno, a partir do momento que ele é valorizado, ele passa a ter interesse à busca do conhecimento. A disciplina
para a espontaneidade, né, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade, do diretivismo para o não diretivismo, da quantidade para a qualidade, privilegiando os trabalhos em pequenos grupos, que antes era um indivíduo totalmente, só ele ia aprender, não tinha essa questão de humanização e de grupo, trabalhos em grupo. O ambiente estimulante, as relações interpessoais, a preocupação dessa pedagogia não diretiva. Né, rico em material didático, aí a gente vai falar de método montessoriano, toda essa coisa que vocês, ao longo do curso, vocês vão aprender, vão estar lidando com essas questões. E a principal meta da pedagogia não diretiva é o mais importante, aprender a aprender. Então, o aluno ele teve um momento, né, de aprender a aprender, não aprendendo na decoreba, não aprendendo na imposição. Então, foi um momento de mudança muito importante para a educação. Agora, a pedagogia relacional, que é uma pedagogia também conhecida como construtivismo. A gente vai notar aí nessas setinhas, tanto o professor quanto o aluno, eles são protagonistas do conhecimento. Então, nesse modelo, existe uma troca de conhecimento. O que o aluno traz de experiências de mundo é valorizado, o professor ensina e, ao mesmo tempo, ele está aprendendo com o aluno, é valorizado. Nessa concepção construtivista, o sujeito aprende na relação que ele tem com o mundo social adulto, na relação com o meio. Todo esse movimento de formação, ele é valorizado na pedagogia relacional. Pode passar, amor. Então, o modelo pedagógico relacional. Professor acerta, né, aquela relação de vai e vem, eu dou, eu recebo, eu troco. Troca de conhecimento, de informações, de relação de conhecimento. Então, o conhecimento é resultado dessa relação sujeito-objeto, sujeito e adulto e professor. O sujeito aprende porque tem estruturas próprias inerentes ao gênero humano, mas que se constroem à medida que o sujeito age. Então, nessa concepção, que ela é baseada no modelo do Piaget, nos estudos de Piaget, vocês vão aprender os estágios de desenvolvimento, todo esse processo. Então, o que Piaget ele defendia? Que o sujeito ele aprende conforme a maturação. Vai ter acomodação, assimilação, todo um processo de aprendizagem. E o conhecimento, no construtivismo, o aluno constrói o seu próprio conhecimento. Além do professor não ser aquele detentor do conhecimento, não ser somente o facilitador, no construtivismo, além dele ser facilitador, ele é o mediador. Ele é aquele que, junto com o aluno, ele constrói o conhecimento. Nossa, está muito... Então, no construtivismo, o papel do professor, ele observa o aluno, ele investiga quais são os seus conhecimentos prévios, aquilo que ele já traz consigo, seus interesses, e, a partir daí, procura apresentar diversos elementos para que o aluno construa o conhecimento. O professor cria situações para que o aluno chegue ao conhecimento. Cria situações, problema, e o aluno ele é estimulado a ter autonomia nesse processo educativo. E como se aprende nesse modelo construtivista? Experimentando, vivenciando. Que tipo de indivíduo espera se formar? Espera se formar pessoas com autonomia, que contam consigo mesma, com sua capacidade de construir o saber. Gente que interage com o meio e que tem ideias próprias e que é capaz de criar uma visão particular de mundo. Então, esse é o foco do modelo construtivista. Ok.
esse quadro também é muito interessante, que faz uma relação entre a epistemologia e a pedagogia. A teoria do conhecimento, teoria e o modelo. O empirista, lembra que eu falei para vocês que só o professor tinha o saber, detentor do conhecimento. Então, o sujeito, ele não podia interagir. Então, o objeto, quer dizer, o professor vinha até o sujeito. Está vendo a setinha para o sujeito? Na pedagogia, o modelo de teoria diretiva, o professor vai até o aluno, leva o conhecimento. Paulo Freire chamava esse modelo, pedagogia tradicional, de educação bancária. Como se a criança fosse, o professor fosse depositar o conhecimento na criança. E ele ia contra essa posição tradicional. O apriorismo. O apriorismo, que já é a pedagogia não diretiva, o aluno interage, o aluno tem voz, tem vez. Então, na pedagogia não diretiva, o modelo professor, o aluno tem voz, tem vez, ele pode pensar, ele pode agir junto com o professor. E o construtivismo são as duas vias, né? Via de mão dupla, vai e vem. A construção do conhecimento. Ok. Então, falando um pouquinho mais sobre o papel do professor, do pedagogo. O pedagogo é o profissional que possui graduação em pedagogia. E ele pode atuar dentro da educação, ele pode atuar como administrador de escola, ele pode ser o supervisor, pode ser o orientador e também, logicamente, magistério, lecionar, ser o professor. Então, a pedagogia, ela irá fazer do professor que ele tenha habilidade, capacidade para estar dentro da sala de aula e a gente acredita, com certeza, resolver toda essa dinâmica, né, que a educação, que a pedagogia traz para o professor, todos os desafios. Então, o curso de pedagogia prepara o profissional para que ele esteja dentro da sala de aula, para que ele, né, na comunidade escolar, ele possa agir como um orientador, como um supervisor, como um administrador, como um diretor. Porque o diretor é gestor, ele administra a escola. Vamos lá. E o curso de pedagogia, ele, além de formar profissionais para lecionar na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental 1 e nas séries do ensino médio, que não está aqui, não, perdão, fundamental 1, abrange também o setor de recursos humanos. O profissional pedagogo, ele não só trabalha na área de educação escolar, ele trabalha também em empresas, ele também trabalha em área hospitalar, pedagogo hospitalar, na educação prisional, como professor, na reabilitação do sujeito para se reintegrar na sociedade, em ONGs, na educação de jovens e adultos, e assim vai. Tudo que está ligado à formação, à educação, o pedagogo tem o seu espaço como profissional. Então, as possibilidades de trabalho da área do pedagogo. Então, já falei, gestão escolar, orientação, pedagogia hospitalar, empresarial, ONGs. Aí a gente fala um pouquinho sobre a responsabilidade do pedagogo, do professor. Que tipo de profissional você espera que você espera ser aquele profissional que está sempre à frente, que busca, ou aquele profissional que eu aprendi, acabou, me formei, está ok. Então, o curso de pedagogia, ele te dá um leque de oportunidades, de chance de você ter uma profissão onde você vai formar, você vai lidar com a formação de outras pessoas. É um curso onde, assim, é um curso que ele tem uma vasta possibilidade, porque o professor, ele forma
todas as profissões, certo? Não existe nenhuma profissão que você vá aprender sozinho. Você precisa do profissional, do pedagogo, do professor. E eu queria citar aqui Rubem Alves, nosso saudoso educador e escritor, numa de suas entrevistas, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, ele fala sobre o papel do educador, o papel do pedagogo, que ele gostaria muito que isso fosse mudado, que ele ia inventar um novo tipo de pedagogo, de professor. Aquele professor que causasse espanto, porque as coisas todas já estão prontas. As respostas já estão nos livros, conteúdos, na internet, tudo hoje você consegue tudo, certo? Em relação à pesquisa. Mas o que a proposta de Rubem Alves era você ter um olhar de um pedagogo, de um professor, que causasse um espanto no aluno, no sentido de o prazer, a alegria do conhecimento, a alegria de aprender. Não quando o professor manda o aluno ler, o aluno vai ler, o professor mandou, eu tenho que ler. Mas o aluno tem aquela curiosidade, aquele momento em que ele gosta, ele tem alegria de saber, de aprender, a descoberta. É muito mais satisfatório para o professor ver que o seu aluno aprendeu do que a alegria do aluno que aprende. Dá para vocês entenderem isso? Então, a satisfação do pedagogo, quando vê, poxa, o aluno adquiriu o conhecimento, ele teve a felicidade, ele ficou feliz, ele aprendeu, ele entendeu, ele assimilou, ele se apropriou do conhecimento. Mas para o profissional, para o pedagogo, a satisfação é muito maior de ver o seu aluno aprender. Queria citar também aqui o nosso filósofo, o Cortella, Mário Sérgio Cortella. Numa de suas palestra para pedagogos, professores universitários, ele falou que nós, enquanto professores, precisamos ter em mente 3 coisas. Aquilo que é arcaico, a gente nega. É importante isso. Aquilo que você já fez, que deu errado, que era do passado, que não deu certo, a gente nega. Mas o tradicional em relação ao conteúdo, a gente tem que proteger, preservar, elevar, levar para o aluno. Porque, digamos, a matemática, o 2 mais 2 igual a 4, era antigamente, era na Grécia Antiga, é ainda até hoje, certo? Em termos de conteúdo, a gente não pode mudar. O conteúdo, o tradicional, o que era, ainda continua sendo hoje, ok? Mas aquilo que eleva para o aluno, a forma como o pedagogo, como profissional, vai fazer com que o seu aluno aprenda, isso é que precisa ser mudado no profissional, no pedagogo. E aquilo que você fez, que está errado, que você viu que não deu certo, você muda, você faz diferente. Então, foi muito interessante isso. E ele falou também da insatisfação do pedagogo, mas uma insatisfação positiva. Aquilo que é muito importante, acho que eu já falei aqui. Você aprende, você se formou, está satisfeito. Não, ele está falando, você vai além. Mas você vai além com humildade. A humildade é importante, você dizer, não sei, eu preciso aprender. A gente não sabe, Paulo Freire dizia, nem todo mundo sabe tudo. Você não amanhece uma terça-feira sabendo de tudo. Você vai, ao longo do tempo, quanto mais você aprende, mais você tem que ter humildade para querer aprender, ok? Então, isso é muito importante na nossa área. O supervisor escolar. O pedagogo, ele é professor, ele é supervisor, ele é orientador escolar, ele é diretor na área da educação, na escola, no sistema formal de ensino. Então, o supervisor ele é o responsável pela orientação e acompanhamento do trabalho pedagógico e metodológico, exercido pelos professores dos segmentos de ensino da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2, do ensino médio, todas as modalidades. Então, o supervisor, ele acompanha todo o trabalho docente de todos os segmentos da educação básica. O orientador educacional, que a pedagogia também forma,
ele tem como foco contribuir para a formação integral do aluno, como um ser participativo na construção da sociedade. O que o pedagogo faz de foco, de mais importante? Ele desenvolve o processo de aconselhamento junto dos alunos, abrangendo conduta do aluno, o estudo e orientação à vocação para o trabalho, assessoria docente, ele também acompanha o trabalho do professor e ele faz acompanhamento junto com as famílias, com a comunidade, dentre outras funções. Mas essa é a função principal do orientador. E a atribuição do diretor escolar? Vamos estar pincelando algumas coisas aqui. Ele é gestor, é o líder, né, que participa, elabora, monitora e avalia o processo educacional da instituição. Cuida dos aspectos administrativos da escola em função do bom desenvolvimento pedagógico, tendo em vista a aprendizagem do estudante. Acompanha o cotidiano da aula. O diretor ele tem uma visão macro da sua escola, do ensino, então ele tem que estar por dentro de tudo o que acontece dentro da escola, porque ele é o principal responsável na instituição escolar, que ele se apresenta como diretor. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades da atuação do pedagogo. Nós vimos aqui como o pedagogo, o perfil do pedagogo dentro da instituição escolar. Agora nós vemos a possibilidade também do pedagogo trabalhar na pedagogia empresarial. Como é que ele vai agir em relação a recursos humanos? O pedagogo, ele trabalha numa empresa de recursos humanos. O que ele faz? Essa pedagogia empresarial, ela tem um suporte que dá a relação empregado-empregador. Ela promove dinâmicas, ela promove essa interação com o setor da empresa na melhoria do empenho dos empregados. O pedagogo empresarial, o principal é o profissional que possui responsabilidade, trazendo para a empresa projetos de educação, cursos de extensão, palestras. Ok, vamos lá. Onde o pedagogo empresarial pode atuar? Em coordenações e ações culturais, brinquedoteca, gibiteca, parques temáticos, fundações culturais, teatros, zoológicos, na elaboração política, visando a melhoria do serviço da população, em autarquias, hospitais, governos, nas esferas municipais, estaduais e federais. E também gestão de desenvolvimento de conselhos tutelares. O pedagogo também pode trabalhar no conselho tutelar, né, no centro de convivência, em abrigos, organizações não governamentais, nas ONGs. Esse aí, desenvolvimento de recursos humanos da empresa, que já foi falado, e direção e administração de instituição de ensino. A pedagogia hospitalar. Na pedagogia hospitalar, tem um amparo da lei onde a criança que ela está, nesse momento, né, enferma, internada no hospital, para ela não se desligar do seu convívio do processo educativo, o pedagogo ele pode trabalhar no hospital, fazendo essa conexão do processo educativo com a criança, para que ela não fique afastada no tempo que ela precisar estar internada no hospital. Então, a legislação brasileira, através do ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente Hospitalizado, ela dá esse direito à criança de continuar o seu processo educativo formal no momento em que ela está hospitalizada. Então, aí os pedagogos trabalhando com as crianças nos hospitais, a criança não perde, né, o seu contato com a educação. E uma novidade também, onde o pedagogo pode atuar, na educação prisional, onde, também com amparo legal, o preso ele
tem a garantia pelo governo de ser reintegrado à sociedade. Ele pode estudar e se formar também. Então, está a lei garantindo isso e tem... Pode passar, Cília. Mas a lei de diretrizes e bases, que dá assistência ao preso, né? E eu trouxe aqui para vocês um exemplo de superação. Roberto da Silva, ex-detento, hoje mestre em educação e professor da USP. O que aconteceu com a vida dele? Ele foi abandonado, aos 3 anos de idade, e ele passou a infância dele numa fundação do bem-estar do menor. Então, o que aconteceu? Após ele passar por esse processo de abandono, e nessa instituição, aconteceu que ele se deparou com um momento da vida dele que ele passou, né, a história conta aqui, que ele passou por um momento ruim da vida dele. Então, ele esteve na prisão, passou uns anos na prisão, mas dentro da prisão ele viu uma oportunidade. Tudo é questão de escolha também da pessoa, né? E ele fez a opção de escolher por estudar. Estudou, teve essa oportunidade e foi além, até mesmo, eu creio, da expectativa dele próprio. E hoje ele é um mestre em educação. Então, isso assim, é uma coisa boa da gente ver. O quanto o pedagogo ele é importante na vida do ser humano. O quanto o pedagogo pode transformar, através do conhecimento, a vida de uma pessoa. Ele aqui, na condição dele, que ele se encontrava, ele teve essa oportunidade e ele foi, agarrou e hoje ele é um exemplo para outras pessoas seguirem. Então, o Dia do Pedagogo, 20 de maio, Paulo Freire, o que ele defendia? A tese de que ensinar não é transmitir conhecimento, mas é criar as possibilidades para a sua própria produção e construção. Então, eu queria aqui, nesse momento, que a gente colocasse aqui essa questão do estudo de caso. Uma coisa super simples, mas é o cotidiano que hoje vocês podem... isso aqui é bobagem. Mas vocês podem estar amanhã vivendo, né, um caso desse. Ou tem pessoas aqui que já trabalham na área de educação? Já são. Então, assim, é um assunto corriqueiro, que acontece o tempo todo. Mas é importante. Então, durante o recreio, 2 alunos do ensino fundamental 1, do 4º ano, agrediram-se verbalmente e fisicamente. O pedagogo que passava por ali presenciou o fato, porém nada fez. Solicitou a um aluno que chamasse o diretor para tomar providências cabíveis. Então, quer dizer, esse pedagogo, a ação dele foi uma ação aprovada, gente. Ele conseguiu fazer o papel dele de educador nesse momento? Ele quis passar a bola para o diretor. Não, o diretor resolve. Eu não é da minha competência resolver esse tipo de problema. Não é assim que o professor tem que agir, certo? Se você está dentro de uma instituição do espaço escolar, onde você é um professor, é um educador, é um agente de formação do indivíduo, o que você pode fazer para mudar uma situação dessa? Para ele interferir de uma maneira positiva em relação a esses 2 alunos. Porque isso é uma situação boba que acontece o tempo todo, né? Acontece até coisas... Então, o que a gente pode dizer em relação a essa atitude desse pedagogo, desse professor? Ele agiu como se ele não tivesse nada a ver com a história, com a situação. Mas sendo que o que é a educação, o que ele aprendeu, qual é a proposta em si do papel do pedagogo na instituição escolar? É que ele interaja, que ele interfira o tempo todo nessa esfera de educação. Se o aluno está dentro da instituição escolar, independente se ele está no recreio ou não, ele está dentro da escola.
Então, toda a ação do aluno e toda a ação do professor tem que estar voltada para quê? Para gerar conhecimento. O que esse pedagogo poderia ter feito em relação a essa situação? Alguém quer dar uma ideia? Ele, de pronto, já chamou o diretor, mas ele poderia ter feito o quê? Conversar. Trabalhar o quê? A relação interpessoal do aluno, a questão do respeito, né, do outro. Não é? Ele não poderia ter feito essa... mostrado aos dois, não, você está errado, você tem que pedir desculpa. Não, não é assim, vamos respeitar o aluno. O que aconteceu? Procurar apurar os fatos. Por que aconteceu? Um xingou o outro. Por que aconteceu isso? Então, o pedagogo, a responsabilidade dele era de ensinar. Ele está num momento ali que ele pode ter N situações que ele poderia colocar para os alunos para poder o quê? Tá mudando aquela situação através do conhecimento, certo? Tem uma ex-aluna minha, na época que eu estava dando aula para ela, ela falou assim, professora, eu estou com um problema muito sério com os meus alunos. Eles estão, terceiro ano do ensino fundamental 1, eles estão muito bagunceiros, eu não sei mais o que fazer, mas eu acho que eu tive uma ideia. Eu falei assim, vamos lá, o que você pretende fazer? Eu vou fazer uma lojinha com eles. Durante 2 semanas, eu vou fazer o seguinte. Cada um que se comportar dentro da sala de aula vai ganhar um dinheirinho. Eu falei, joia. Aí ela falou assim, eu vou fazer isso. Aí ela fez, depois ela me contou, tirou foto e mostrou como mudou a atitude do aluno. O aluno que só fazia bagunça, que não queria saber de nada, ele estava preocupado se ele ia ganhar o dinheirinho dele. E ela realmente fez uma lojinha dentro da sala de aula. Ela comprou besteirinha, bala, jujuba, coisa que criança gosta, né? Com essas besteirinhas, fez uma lojinha. Então, cada vez que o aluno fazia um trabalho de casa, copiava, e a letra dele com capricho. Então, tudo era motivo dela dar o ponto, dar o dinheirinho, esse dinheirinho de brincadeira. Então, tudo para ela é motivo de dar o ponto para o aluno. Então, tinha aluno que já estava acumulando muito dinheiro e tinha aluno que tinha pouco. Então, ali ela estava trabalhando o quê? Ela, no papel de pedagoga, ela estava trabalhando conduta do aluno, estava trabalhando o sistema monetário, né, porque eles estavam mexendo com dinheiro, estava trabalhando a participação deles, o interesse, estava trabalhando um monte de coisa nessa ação que ela fez. Então, foi muito interessante o resultado. E eu fui nesse resultado, eu tirei foto. Pena que meu celular, ele... deu problema, eu não tenho a foto mais, senão eu colocaria aqui. Mas foi muito interessante. Como a ideia do professor, como a vontade do professor de fazer mudança numa situação tão simples, né? Uma ação simples que ela fez, mas que fez a diferença para aqueles alunos. Ela não teve mais problema. Aí, cada hora, ela mudava alguma coisa, fazia uma lojinha de outra coisa, mas ela sempre teve esse momento do aluno se interessar, despertar e ter o gosto, não só pelo dinheirinho, mas sim porque ele ali estava vendo o que ele estava aprendendo. Foi muito importante. Os pais adoraram, foi assim, mudança, né, no comportamento, mudança nas notas. Foi muito interessante esse processo. Então, assim, gente, o mais importante nesse momento é dizer que essa profissão é uma profissão que faz a diferença, que faz a mudança na transformação do conhecimento do indivíduo. Ok? Gostar. Isso. Está fazendo amor ao que você faz.
Não é você, vou fazer. Não. Aí você chega e você acaba vendo que não é aquilo que você quer. Entendeu? A senhora falou da sala de aula, que eu faço uma ideia boa, porque às vezes tem que sempre estar atualizando e mudando a forma de trabalho. Porque isso entusiasma a criança e distrai a criança do nosso lado. E claro, a forma de falar do pedagogo é super importante. Pode ser a criança mais levada, mas você tem que saber lidar com ela. Isso, essa relação, né? Essa relação é super importante. Porque lá na frente você pode ver a relação dessa criança. Ela muda totalmente. Entendeu? Isso são coisas importantes e pequenas que se a gente não tomar cuidado, a gente pode se perder. É verdade. É o caso de você ter a humildade de saber, né, que você pode errar, né, porque nem todo mundo vai fazer tudo certo o tempo todo, né, mas aquilo que você está errando, você pode tirar esse exemplo, essa ação, para você poder mudar para melhor, né? Mais alguém quer participar? Vamos, gente. Vocês vão... vamos, vocês são futuros pedagogos. Fala, meu amor. Mas assim, uma coisa que me chamou a atenção. Numa ocasião, meu filho brigou com um amigo da escola. Certo. E chegou tudo, eu falo, me conta a verdade, não mente, coisa e tal. Né? Porque eu quero ver se você está confiando em mim e quero ver essa postura. Se você errou, você pede desculpa. Isso. Aí tá, na conclusão da escola, a professora veio e chamou todo mundo de marginal porque morava na comunidade. Tipo assim, vocês não querem nada, não vai ser nada. Meu filho chegou pra você, peraí, mas ela falou isso comigo, eu não vou ser nada? Aí eu falei, ela está errada. Aí eu fui lá, fiz ele de desculpa pela situação que ele fez, falei, agora só pede desculpa a ele. Ela, mas por quê? Meu filho não entrou aqui pra ser marginal, eu não quero esse rótulo. Entendeu? Aí ela ficou, eu achei que eu estava certa, na hora eu falei assim, agora eu vejo como eu estou certa. E eu tinha que fazer pro meu filho isso. Ele falou assim, tipo assim, ele bota o filho o quê? Pra ser alguém, estudar. Isso. Ela disse que aquela minha atitude fez ela repensar muito no que falar dela. Olha, Eu pedi desculpa. como Ela nervosa. uma ação refletiu para uma mudança positiva, né? A gente pega esse exemplo dela e traz para a educação, como é importante essa parceria, esse relacionamento família-escola, né? Isso é muito importante. São dois tipos de educação diferentes, mas que estão ligadas entre si. Porque o aluno, quando ele chega na escola, ele não é uma tábua rasa, ele não tem a mente vazia. Ele já chega com uma formação, né, familiar, do meio em que ele vive. Ele já tem uma bagagem, ele já traz um conhecimento. Então, isso precisa ser valorizado. Essa mãe, ela fez essa ponte, essa interação, né? Relação escola-família. Foi muito importante esse depoimento dela. E a gente tira para a gente, né? O que a gente pode, enquanto pedagogo, enquanto profissional da educação, fazer para conduzir o conhecimento, o saber, conduzir de uma forma que vai elevar o aluno, que vai fazer com que o aluno seja... Por exemplo, o professor ele não tem que treinar e formar, com um líder, sendo um líder, treinar seguidores. Ele tem que ensinar e ser que o aprendiz dele seja muito mais do que ele. Né? Aquela frase que eu falei, é muito mais satisfatório o professor ver que o seu aluno aprendeu do que a felicidade quando o aluno aprende. Né? Nós somos agentes, seremos futuros agentes de formação. Então, ao longo do curso da pedagogia, nós vamos estar aprendendo como ser um perfeito profissional da educação. Aquele que ama, aquele que abraça a sua profissão, a sua carreira, e faz com excelência, faz o melhor. Ok?